Vou fazer esse vídeo aqui falando sobre o arrebatamento e demonstrando na Bíblia que é impossível acontecer um arrebatamento antes da grande tribulação. Qualquer pessoa que lê a palavra de Deus sem fazer acréscimo e de uma maneira assim honesta, vai entender isso e jamais vai acreditar nessa heresia de arrebatamento secreto ou vinda secreta de Jesus. Lá no livro de Marcos, Jesus deixou bem claro essa questão do arrebatamento, em que momento vai acontecer o arrebatamento e em que momento ele virá. Jesus falou o seguinte, lá em Marcos 13, mas naqueles dias depois daquela tribulação, ou depois daquela aflição, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Aí, então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Então Jesus aqui está demonstrando que só virá depois daquela tribulação. Que após a grande tribulação é que ele virá. Só após aquilo aqui, então as pessoas irão ver ele vindo nas nuvens. Aí ele vai e explica que quando estiver vindo, durante esse momento, durante a sua vinda, ele vai enviar os seus anjos e os anjos reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então aqui Jesus está deixando claro em que momento vai acontecer o arrebatamento. Quando ele estiver vindo, ele vai dar ordem aos anjos e os anjos vão ajuntar os escolhidos dos quatro ventos. Aí o texto aqui diz, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ou seja, Jesus estará vindo, aí ele vai dar ordem aos anjos e os anjos vão retirar os escolhidos da extremidade da terra para irem ao encontro de Jesus na extremidade do céu, ou seja, até os ares. Por isso que Paulo, quando vai falar sobre esse assunto, ele explica justamente isso, que nós seremos arrebatados para encontrar Jesus nos ares, porque foi o que Jesus já havia falado. Paulo não está inventando ou falando que Jesus viria secretamente uma primeira vez ou que iria acontecer um arrebatamento secreto. Em nenhum momento isso está escrito lá no texto de Paulo. Paulo só está repetindo aquilo que Jesus já havia falado, que quando Jesus estiver vindo vai acontecer o arrebatamento. Lá na parábola das 10 virgens é explicado isso também, que quando o noivo estiver vindo, aí alguém vai dizer que o noivo está vindo, eis que aí vem o noivo, aí sair-lhe ao encontro. Porque o arrebatamento é justamente isso, um encontro. Jesus vai estar vindo e a igreja vai até o encontro de Jesus no céu ou nos ares. Lá em 1 Tessalonicenses, aí Paulo explica justamente isso que Jesus já havia explicado. Paulo diz, dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. Aqui Paulo já está deixando bem claro que tanto a ressurreição como o arrebatamento iria acontecer durante a vinda de Jesus. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Não está escrito aqui primeira vinda, nem muito menos arrebatamento secreto, ou primeira vinda secreta. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda. Porque a vinda de Jesus é única e após a grande tribulação. Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus. O texto é claro. A questão é que as pessoas saem fazendo acréscimo na palavra, dizendo que é uma primeira vinda, um arrebatamento secreto, sem estar escrito. Isso é má fé, safadeza de quem faz isso. Aí Paulo continua explicando, pois o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Paulo aqui está deixando claro que Jesus vai descer do céu, descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Por que que Paulo está dizendo que Jesus vai descer do céu com alarido? Porque Jesus já havia falado que virá visível, com poder e glória. Foi o que Jesus falou lá nos primeiros evangelhos. Que as pessoas verão Jesus vindo com grande poder e glória. Todos verão Jesus vindo com grande poder e glória. É por isso que Paulo vai e explica, repete aquilo na verdade que Jesus já havia falado. Que Jesus vai descer do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Em nenhum momento Paulo falou aqui que Jesus vai descer só até as nuvens. Isso são acréscimos. Perceba a malícia desses pregadores e desses teólogos. Eles dizem que Jesus, que Paulo estava falando aqui de uma primeira vinda secreta, e que Jesus vai descer, vai vir só até as nuvens e secretamente. E sai fazendo acréscimo, dizendo que só, no caso, os arrebatados aqui é que iria ouvir o alarido, a trombeta aqui nesse momento. Percebe a malícia dessas pessoas, desses pregadores, sai fazendo acréscimo na palavra de Deus e não tem um pingo de vergonha. Porque a gente não se interpreta texto, nem texto normal, que a gente faz interpretação no dia a dia, jamais a gente vai fazer esse tipo de interpretação, esse tipo de interpretação porca, nojenta,
fazendo acréscimo. A gente fala e reproduz aquilo que está escrito. Ainda mais com a palavra de Deus. Não tem o mínimo de respeito com a palavra. Aí Paulo continua explicando no versículo 17 que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, juntamente no caso com as pessoas que ressuscitarem, para o encontro do Senhor nos ares, para o encontro do Senhor nos ares. Ou seja, Paulo está falando a mesma coisa que Jesus já havia ensinado lá nos primeiros evangelhos, que quando Jesus falou o quê? Que quando estiver vindo, os anjos vão juntar os escolhidos, vão retirar aqueles escolhidos da terra até a extremidade do céu. Aí Paulo falou o quê? Repetiu o que Jesus falou, que nós vamos ser arrebatados para ir ao encontro de Jesus nos ares. É a mesma coisa que Jesus já havia falado. Não tem nada aqui de primeira vinda, o arrebatamento secreto. Em nenhum momento Paulo falou aqui que isso vai acontecer 7 anos antes, ou que isso vai acontecer em uma primeira vinda secreta. Todos esses detalhes são acréscimos. Paulo falou que isso vai acontecer durante o quê? A vinda de Jesus, que foi o que Jesus falou. Todos os textos que falam da vinda de Cristo, de arrebatamento, ressurreição, é sempre escrito no singular, demonstrando que se trata de eventos únicos e que só acontecerão após a grande tribulação. Portanto, a igreja, claro que a igreja vai estar aqui durante a grande tribulação. Mas lá em Apocalipse 3:10 diz que a igreja, se não me engano é a igreja de Filadélfia, vai ser guardada. Justamente por que lá o texto diz que vai ser guardada e não que eles serão arrebatados 7 anos antes? Justamente porque o arrebatamento só vai acontecer no final da grande tribulação durante a vinda de Jesus, porque a vinda de Jesus é a única. E por isso que é usado lá os termos corretos, tudo em comum acordo com o que Jesus já havia ensinado. O texto diz que, no caso a igreja fiel vai ser guardada, protegida. O que não quer dizer que a igreja não vai ser perseguida, porque lá em outras passagens também demonstra isso, que lá em Apocalipse 13 diz que os santos serão perseguidos pelo o anticristo. Durante a grande tribulação, parte da igreja, muitas pessoas vão conseguir sobreviver até o final e outros vão acabar sendo perseguidos, vão acabar morrendo, mas a morte não é o fim, não é, no caso, uma derrota, porque quando Jesus vier vai acontecer a ressurreição e as pessoas vão ressuscitar com o corpo glorificado e vão reinar juntamente com Jesus.